Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano Molica da Instruterm e neste 6º vídeo do programa Eletrotécnicas falaremos sobre as fontes de alimentação digitais de bancada. Então não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho e deixe nos comentários aí o que vocês gostariam de apreciar no próximo vídeo. E se gostar do vídeo, obviamente, deixe aquele like. Muito obrigado e bom vídeo! Então vamos lá pessoal, vamos conhecer sobre as fontes de alimentação. Primeiramente, o que é uma fonte de alimentação, né? É um dispositivo responsável por converter a tensão elétrica alternada proveniente da rede elétrica para uma tensão contínua. Nesses casos aqui, tá? Existem diversos tipos de fonte, tá? Fonte que transforma a tensão alternada da rede elétrica e sai também uma tensão alternada. Nesses casos nossos aqui, das nossas fontes, elas convertem para uma tensão contínua de menor amplitude. Então entra na rede elétrica ela 110 volts ou 220 volts e a gente consegue, entre aspas, retirar dela até 60 volts aproximadamente. Então vamos começar aqui com 3 modelos que a Instruterm tem em linha. Obviamente que nós temos mais modelos, tá? Então eu vou pedir para vocês acessarem o nosso site, o www.instruterm.com.br, e avaliar as fontes que a gente tem em linha. Começamos aqui pela fonte FA3005. Essa é uma fonte simples. Por que simples? Porque ela é uma fonte única. Ela gera uma tensão e uma corrente que você setar nos potenciômetros dela, tá ok? Nós temos aqui o modelo FA3060, é uma fonte simétrica, ou seja, ela tem como se fosse 2 fontes dessa dentro desse gabinete aqui. Então ele tem uma fonte aqui e uma fonte aqui, é uma fonte dupla simétrica. E aqui nós temos o modelo da Instruterm também, FA1030. Ela também é uma fonte simples, só que de maior capacidade. Por isso que ela é o dobro, né, do tamanho da simples, sendo que ela continua sendo simples, né? Mas ela tem uma capacidade muito maior. Por isso o tamanho dela, né, os componentes internos dela são maiores. Tá ok? Para que a gente utiliza essas fontes aqui? Ela então, como eu disse, transforma, né, em tensão contínua, corrente contínua, e ela rebaixa essa tensão, né, de 110, 220 da rede elétrica para 32 ou 60, 64 volts. Então ela é utilizada para alimentar circuitos eletrônicos, dispositivos dedicados como bomba de combustível e sistemas de iluminação de veículos, recarregar baterias, entre muitas outras coisas, qualquer outro circuito que se utilize corrente DC. Então vamos mostrar aqui o funcionamento dela, né? Os itens que ela tem aqui, como que você mexe nessa fonte para ela fazer funcionar, gerar a tensão, a corrente necessária que o operador precisa. Começando por essa daqui, que é a FA3005, ela tem 4 potenciômetros e 3 bornes, né? Para que serve isso daqui? Primeiramente, os bornes é a saída de tensão, né? O preto é o negativo, o vermelho é o positivo e o verde é um GND. Para você conectar, se você tem um sistema que flutua muito a tensão, que tem ruído, é bom você conectar o GND lá no aterramento do seu dispositivo. Você tem os potenciômetros de corrente e os potenciômetros de tensão. Então aqui você seleciona a tensão que você quer, partindo de 0 até 32 volts. Por que tem 2 potenciômetros para tensão? Um é ajuste fino, que é esse cara aqui, e o ajuste grosso. Então eu quero alimentar, por exemplo, com 12.3 volts o meu circuito. Então eu venho aqui no ajuste grosso, coloco aproximadamente no valor, e no ajuste fino eu venho diminuindo até chegar na tensão desejada, 12.3.
Para corrente funciona da mesma forma, você tem o ajuste grosso e o ajuste fino. Aqui você tem uma fonte, igual eu falei, simétrica. Então você tem duas fontes aqui. Uma fonte de 32 volts, outra fonte de 32 volts. Os bornes referente à fonte master, né, que a gente chama, a fonte mestre, e os bornes referente à fonte slave, né, a fonte escravo. Então você pode usar essa fonte de forma independente, tanto a master quanto a slave. Então você pode alimentar um circuito com esses bornes e outro circuito independente com esses outros bornes. Só que você tem uma função que é bem interessante nessa fonte, que é o modo paralelo e o modo série, que você ajusta nesses dois botões aqui. Então ela indica a configuração aqui. Para modo série você deixa apertado esse botão e esse daqui você não aperta. E o que acontece? Pode ver que a fonte já mudou aqui de menos 32 e aqui está 32. Por quê? Porque agora você consegue utilizar ela uma em série com a outra. Então você consegue tensões de saída de 0 até 64 volts. Então você amplia aí a sua capacidade de gerar tensão. Essa fonte aqui, ela é de 6 amperes. Então ela tem 6 amperes em uma fonte master, 6 amperes na slave. Se você utilizá-la no modo série, igual eu mostrei, para gerar até 64 volts, você vai gerar até 6 amperes com ela. Agora você tem um modo paralelo, que você aperta os dois botões, e aí você consegue gerar de 0 a 32 volts, agora não é mais 64, é até 32 volts, só que agora você consegue gerar até 12 amperes. Então você tem duas formas, concluindo aí. De 0 a 64 volts até 6 amperes e de 0 a 32 volts até 12 amperes. Aí você escolhe. Então você pode usar de forma independente, em série, as duas fontes em série, ou as duas fontes em paralelo. Tá ok? Então você tem várias formas de utilizar. E ela tem um outro canal de saída aqui, que é uma saída de 5 volts, 3 amperes, né? Geralmente para você alimentar circuito digital, né? Circuito TTL, alimentação geralmente dos circuitos integrados, aí TTL é 5 volts, né? Então você tem uma saída fixa, tá? Ela ela é independente das outras duas fontes e ela é uma saída fixa de 5 volts. Ela não mostra no display nada, mas está escrito aqui: 5 volts, 3 amperes. Tá ok? Negativo, positivo. Essa daqui é a FA 1030, ela é uma fonte simples de até 10 amperes. Então você tem 4 potenciômetros, que você consegue também variar ajuste grosso e fino de tensão, ajuste grosso e fino de corrente. Você só tem 3 saídas, né? O GND, negativo e positivo, e consegue gerar de 0 a 32 volts, 10 amperes. Tá? O display delas, pode verificar que são todos LCD, né? Com uma casa decimal para você ter uma boa precisão, estabilidade de leitura, né? E vamos aos cuidados dela, né? Vamos aos cuidados e fiquem aí no vídeo que a gente vai mostrar também. Então a parte prática dela, vou fazer um exemplo aqui, como eu dei o exemplo lá no início de recarregamento de bateria, por exemplo. Ela faz isso muito bem. E eu vou mostrar as diferenças aí, carregando uma bateria descarregada, uma bateria já com carga quase em 100%, para vocês assimilarem os valores que aparecem no display, como identificar se a bateria está carregada ou descarregada. Mas fiquem no vídeo que eu vou mostrar mais para frente. Falando da proteção dessas fontes, é um negócio que pega bastante. Por quê? Porque essas fontes, elas são muito bem protegidas. Mas existem alguns procedimentos que o usuário faz que pode chegar até queimar a fonte, tá? Então eu vou colocar os cuidados aqui e as proteções que ela tem. Então ela tem uma proteção, todas elas, tá? Estou falando de todas da nossa linha, inclusive essas 3 aqui. Ela tem uma proteção de fusível aqui atrás, que é para alimentação, uma sobrecarga na alimentação dela, né? Nós temos proteção aqui na saída, nós temos um banco de capacitores na saída de cada uma das fontes para evitar picos, né, na entrada dela e queimar também
a placa eletrônica dela. E ela também tem uma proteção eletrônica na placa. Se ela avaliar, enxergar que está tendo muita variação, ela chega até a desativar. Tem também uma proteção térmica. Se ela esquentar muito, ela pode acionar a ventoinha ou não, né? Vai depender muito da temperatura. Ela tem um sensor térmico dentro dela. E agora nós vamos falar aí sobre a parte prática, tá? Então, pessoal, vamos entender aquele negócio do série paralelo antes de fazer uma medição. Então, como eu dizia antes, aqui você pode verificar que é uma fonte simples, né? 32 volts, 32 volts. Aqui a mesma coisa, de 0 a 32 volts, ok? E aqui é uma fonte fixa de 5 volts. Então, o modo série, eu vou apertar esse carinha aqui, hein? E vou utilizar agora os bornes da extremidade, ó. Tá vendo? Um negativo aqui, um positivo aqui. Pode ver que a gente está ali com 65.8, que ela passa um pouquinho de 64 em alguns casos, né? Mas a especificação dela é 64. E aí você ajusta ela nesse borne, nesse potenciômetro aqui, ó. A tensão que você quiser, de 0 até 64. Ok? Aí eu vou alterar aqui as configurações do multímetro para a gente fazer uma medição de corrente. Então, para você gerar corrente com ela, é sempre recomendável você diminuir toda a tensão, deixar em modo normal, diminuir todos os potenciômetros. Por quê? Se você tiver com uma corrente muito alta configurada nos potenciômetros da fonte, você pode ter um problema de faiscamento, você pode dar um pico muito alto na fonte, mesmo ela com a proteção, ela pode chegar a danificar. Mas como assim pode danificar? Aquele negócio de você fazer sempre uma linha de produção. Você usa essa fonte numa linha de produção. Então você tira e coloca a carga, uma hora ela não aguenta. Por quê? Porque é pico atrás de pico, e os capacitores de entrada dela, elas não dão tempo de descarregar e carregar adequadamente. E isso acaba danificando a fonte. Então sempre que você for conectar uma carga, por exemplo, um multímetro, eu coloquei um multímetro aqui na escala de 20 amperes, o multímetro ele tem um curto-circuito, ele tem uma resistência shunt aqui dentro. Então se eu colocar na corrente máxima aqui e colocar as pontas de prova, vai acontecer um faiscamento, pode danificar a fonte, então a gente sempre diminui, né? Vou fazer um modo paralelo, que você aperta os dois botões, tá? E vamos fazer a medição. Coloquei aqui, aumenta a tensão, e aí vem aumentando a corrente aos poucos. Olha lá, tá vendo? 4 amperes. E como que você avalia isso daqui? Você tem que somar essa corrente com essa, tá? Então 2.20 com 1.80 dá 4 amperes aproximadamente. Então você vem aumentando aqui até a capacidade máxima dela, que é 10 amperes. Passa um pouquinho, né? Mas a especificação dela é 10 amperes. Ok? Uma outra coisa que é muito importante. Aqui nós temos uma carga resistiva, né? Então, ó, pode ver que eu estou diminuindo todos os potenciômetros para desconectar também. Por quê? Apesar disso daqui ser uma carga resistiva, você tem um problema também do pico que ocorre na desconexão da carga. O problema maior é quando você tem uma carga indutiva, um motor, uma bomba de combustível, por exemplo, de automóvel. O indutor, ele também armazena carga. Não é como um capacitor, mas ele também armazena. E o problema principal do indutor, né, do motor que você for conectar aqui, é a desconexão. Quando você desconecta o motor da sua fonte, ele gera um pico na entrada da fonte que é muito alta, é uma tensão muito alta.
e pode danificar também a sua fonte. Então a dica vai para aquelas pessoas que utilizam a carga indutiva, que antes de retirar ela, diminua a corrente. Não precisa nem diminuir a tensão você pode manter. Diminui toda a corrente, porque ela vai cortar a corrente da fonte e aí você não vai ter nenhum tipo de problema, tá ok? Um outro diferencial dessas fontes, né, não só esse modelo como as outras também, é que você pode limitar a corrente. Então, por exemplo, eu coloco meu multímetro ou até mesmo um curto-circuito na entrada dela. Deixa eu colocar no modo convencional aqui. Voltei para a fonte simples. Vou diminuir aqui os potenciômetros, né? Você pode, por exemplo, setar uma tensão, aumenta um pouco aqui a corrente. Eu quero, por exemplo, 7 volts. E o meu circuito não pode passar, por exemplo, de 1 ampere. Então agora eu diminuo toda a corrente, conecto aqui meu multímetro, ou um fio, né, um curto nela, e eu venho aumentando aqui, por exemplo, até 1 ampere. Então sempre que eu for utilizar agora nesse modo, eu não mexo mais no potenciômetro de corrente, né? E ela vai sempre me fornecer até 1 ampere, ela não vai passar disso daí. Então você consegue limitar a corrente de saída, tá ok? Essa é uma outra forma de utilizar ela. Agora eu vou colocar algumas baterias aqui para a gente ver como a fonte se comporta e como a gente pode configurar a fonte para, por exemplo, carregar a bateria de uma motocicleta, uma bateria de um automóvel, também pode ser, numa carga lenta, né, que a gente chama. E aí a gente vai fazer esses testes e mostrar as configurações necessárias, tá ok? Então aqui, pessoal, eu tenho duas baterias. As duas são de 12 volts, tá? De chumbo ácida. Essa bateria aqui, ela não está totalmente carregada. Essa daqui está quase 100% de carga. Vamos mostrar o comportamento, porque é uma dúvida muito frequente também no nosso suporte técnico, referente aos valores que aparecem aqui. Tá? Então, baterias de chumbo ácida, que é igual às de veículos, né? Geralmente elas têm uma tensão nominal, obviamente sempre olha no rótulo da bateria que vai estar indicando, mas normalmente a tensão de carga dela varia entre 13,5 até 14,5 volts, tá? Apesar dela ser de 12 volts. Então, o que nós podemos fazer aqui? Diga-se uma carga lenta, vamos supor que a bateria é de 50 amperes, igual a de veículo. Se você fizer uma carga de 5 amperes, então você vai gerar 5 amperes para ela, você vai estar carregando ela 10%, que seria uma carga lenta, para não prejudicar a bateria, né? Que geralmente ela pode ferver, colar as placas, dar uma série de problemas. Então, como que a gente faz? A gente seta a fonte para a corrente que você quer. Então, por exemplo, eu vou colocar ela para carga máxima, 6 amperes, e vou colocar aqui para 14 volts. Então, agora eu vou diminuir aqui para conectar e vou utilizar a carga máxima. Reparem na tensão, eu coloquei, essa é a dúvida muito frequente, eu coloquei 14 volts, mas ela está indicando 12, tá? O que está acontecendo nesse caso? O meu voltímetro da fonte está medindo a tensão lá da bateria. A bateria ela funciona como um regulador de tensão, né? Como ela está descarregada, ela está com uma tensão um pouco abaixo, né? Ela geralmente fica entre 13 volts, 13,5. Eu vou colocar uma corrente aqui de 6 amperes nela, diminuir um pouco aqui, e ela já está aumentando, tá vendo? Porque quando você vai carregando a bateria, a corrente já está caindo. Quando você carrega a bateria, aumenta a tensão nela e a corrente de drenagem, ela vai aumentando a resistência interna. Então a tensão vai subindo e a corrente vai caindo. Quando ela está descarregada, a resistência dela está muito baixa. Então não é esse caso, né? Ela está com meia carga, mas ela tem uma resistência muito baixa. E essa tensão tende a cair ainda mais. Então eu vou tirar aqui a corrente, vou diminuir para ver agora o nível de tensão. Já aumentou um pouco, 12,5. Por quê?
Porque com esse pouco tempo que eu deixei, ela já elevou o nível de tensão. Então a resistência da bateria ela aumentou. E a tensão também. E a corrente vai decaindo conforme você vai fazendo o recarregamento. Tá legal? Eu vou colocar numa bateria que já tem carga plena. Diminui a corrente. Vou conectar aqui nos polos adequados. E ó, eu vou colocar aqui 2 amperes, por exemplo. Ó, já está caindo, ela nem chega em 2 amperes. Por quê? Porque a bateria ela já está quase 100% recarregada. Pode ver que a tensão já subiu, já está em 14 volts. Vamos diminuir tudo aqui para ver quanto que ela está. Ela está em 12,3 e não sobe mais a corrente. Eu vou colocar até o máximo aqui, que é 6 amperes que a fonte consegue fornecer. Então ela está dando 1 ampere, ou seja, já está decaindo a corrente até chegar próximo do zero e a resistência interna da bateria está aumentando. Então isso indica que a bateria está quase 100% recarregada. Então a dúvida é, por que algumas baterias que eu coloco, eu seto aqui 14 volts, aí eu coloco a bateria, cai para 10, às vezes cai para 7 volts. Por que isso acontece? Porque a bateria está com a carga baixa, ela está com a tensão baixa e ela vai tender a aumentar e a corrente decair próximo de zero. Quando ela chegar próximo de zero, significa que a sua tensão aqui vai estar em 14 volts e a bateria 100% recarregada. Tá ok? Então esse é o teste que a gente faz aí para baterias. Então ela vai servir também para isso, com ajuste de corrente. Então você consegue programar aí o tempo de recarga da sua bateria. Então se a sua bateria está em zero, vamos supor, né? Dificilmente isso não acontece. Se ela chegar próximo de zero, ela pode até ser descartada, dependendo da bateria, né? Mas vamos supor que ela esteja com zero. Ela é de 12 volts e 50 amperes. Se eu configurar a minha fonte para 5 amperes, ao final de 10 horas já vai completar 100% de carga. Então, geralmente a bateria está 40%, 50% de carga. Uma carga lenta aqui de 5 horas a 5 amperes, você vai recarregar a sua bateria do automóvel. Tá ok? Tomar muito cuidado com esse tipo de bateria. As baterias de polímeros de lítio e as íon também, né? Que é íons de lítio. Porque elas não podem ser recarregadas de qualquer jeito. O que eu quero dizer com isso daí? Se você colocar uma tensão um pouco maior do que a capacidade dela, ela pode explodir, ela pode vazar, pode até ser incendiada. Então toma muito cuidado para esse tipo de recarga. Existem circuitos, né, próprios para recarregar esse tipo de bateria. É que as baterias de chumbo ácida, elas têm uma tecnologia diferenciada. Tá ok? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like e deixa aí nos comentários o que vocês gostariam de ver no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.